Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Eu enfrentando essa gripe aqui. Me atrasei para fazer a vacina. Quando fui fazer a vacina, estou gripado. Depois de anos e anos fazendo vacina sem gripe. E agora estou enfrentando, mas tem que enfrentar com galhardia. Não, Marcelo, não resta outra alternativa. Nosso eterno procurador-geral, e agora de novo desempenhando as funções, já que Fabiano Dall'Azen está licenciado em campanha. É verdade. Eu fiz a vacina já na primeira semana, nós também temos um convênio lá com a nossa associação e acho que me escapei da gripe. A nossa legislação prevê um afastamento de 40 dias do candidato a procurador-geral. Como nós optamos que ele ia ser o candidato à reeleição, eu assumo por 40 dias e estou tocando lá. E também o nosso subjurídico Facioli acabou também se aposentando, indo trabalhar o Facioli agora é secretário, secretário de Estado, então eu estou acumulando quase tudo lá, então está realmente complicado, até o caso do Porto difícil. Tá contigo, não? Não, o caso do Porto não chegou a nós. Se chegar, ainda é na linha da promotoria. Isso aqui é unha de cavalo, viu? Não, se chegar para nós, ainda é na linha da Promotoria de Justiça Ambiental, não é matéria do Procurador-Geral. Né? Mas então estou... Mas acho que essa fase ambiental já passou, né? Já está com licenciamento, né, Eugênio Corrêa? Boa noite, em primeiro lugar aí. Obrigado, Paulo Sérgio, de novo, de estar aqui nessa bancada aí tão respeitada aí. E ainda falar um pouquinho desse assunto que a gente gosta. Bem oportuno, a gente teve na terça-feira lá no Ministério do Público do Meio Ambiente uma conversa espetacular com a procuradora a doutora Ana Marquesan. Participou também a doutora Ana Steigleder. Annelise, perdão. Elas estão há muito tempo nessa área. Né? Elas cuidam desse processo, muito felizes com o empreendimento, nos elogiaram, alinhamos algumas condutas, né, de procedimento, principalmente em relação à questão sonora ali da região. Uma reunião realmente muito boa, as coisas andam muito lá no MP. Saímos muito satisfeitos dessa conversa. Eu até não sabia dessa, porque ela ocorre na promotoria e não na procuradoria, né? Mas ali nós temos colegas muito experientes, elas trabalham, professoras da área ambiental, têm essa sensibilidade de que nós temos que buscar proteger o meio ambiente, mas construir possibilidades de desenvolvimento. Então, fico bem feliz que tenha sido uma reunião produtiva lá. Sem dúvida, todos saímos muito satisfeitos. A Cais Mauá, na verdade, o assunto era o embarcadero, né? E aí foi chamado a Cais Mauá e também nós, como operadores de fato, nós somos inquilinos de uma área, na verdade, então fomos chamados para dar detalhes de como é que vai se desenvolver a nossa operação ali. Quem é que representou a Cais Mauá? Quem me apresentou a Cais Mauá... Quem representou hoje nessa reunião? O CEO, nessa reunião que foi na terça-feira à tarde, Paulo Sérgio. Foi o CEO da Cais Mauá, que é o Eduardo Luzardo. E nós participamos... Hijo de um amigo meu, Nero Sayago da Silva. Sim. E fomos eu pela DC7, o Fernando Tornaim pela Tornac, que é a empresa que está conosco nessa operação. E lá pelo Ministério estavam as duas procuradoras que foram, além de serem muito gentis, uma reunião muito produtiva, prática, ótima, né? Alinhamos algumas coisas que elas gostariam até de esclarecer, e foi importante a nossa presença, mais que a própria participação da Cais Mauá, que efetivamente é a dona da área, né? Mas que a gente tinha condições de explicar o nosso modus operandi. E ficou muito bem satisfeito, acho que para ambas as partes. Aliás, eu avisei que eu tô com gripe, né, antes. E agora está todo mundo sofrendo as consequências aqui. E é por isso que nós trouxemos também um médico aqui no programa, que é o Márcio André Volkweis. Prazer tê-lo aqui. Que, aliás, é um presente para esses dois senhores que estão aqui. Muito obrigado pelo convite. Que ele é um médico, dermatologista, tem um currículo aqui vastíssimo. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, e por aí vai. E também especialista
na área de transplante capilar. Muito bem. É coincidência, né? Mera coincidência. Não, mas eu estou brincando, mas eu também estou brincando. Como é que chama? Se ele estivesse no meio, ele estava de mão, então os três ali. Como é que chama essa calvície aqui? A calvície Isso é que eu superior, sofro, isso é posterior. quando, especialmente quando a TV me pega por trás. Entendeu? Tem que estudar bem o ângulo, né? Não, é um horror. É um horror. É. Como é que chama? É coroa? É, a coroa, né? Tecnicamente nós chamamos de vértex, né? Mas o que... Vértex? Vértex, né? Estou começando a dizer que eu estou com o meu vértex cada vez mais. Mas popularmente que a gente fala é a coroa, né? A coroinha, é a parte de cima da cabeça aí. E a gente consegue perceber na mesa aqui que a estatística é alta, né? Nós temos pelo menos 60% dos homens sofrendo com algum grau de calvície. E então hoje é uma das áreas dentro da dermatologia de cirurgia plástica aí que tem um campo de ação extraordinário. Mas por que muitas vezes a gente vai eu nunca consultei, mas as pessoas vão no médico especializado em calvície, chega lá o cara é calvo. Olha, tem algumas personalidades da área de transplante capilar que realmente são calvos. Hoje nós lutamos ainda contra a genética, que ela é soberana. Então, se a genética ela for muito pesada, muito forte, o indivíduo com 20, 25 anos de idade ele já tem um grau de calvície super avançado. Eu não quero olhar aqui para ninguém que com essa idade já tinha significativo. E aí, a partir desse momento, às vezes você querer iniciar um tratamento, às vezes já não é mais possível. Vem cá, e antes de nós incluirmos os nossos colegas aqui no debate, o Regaine, te lembra do Regaine? Inventaram que o Regaine fazia nascer cabelo. Tem um amigo nosso da Lacua, que a mulher dele começou, o Cléo de Almeida, passar Regaine na cabeça dele. Não nasceu um cabelo, mas a mão dela, em compensação, ficou cabeluda. Nós temos aí bastante histórias, mitos e brincadeiras no assunto mesmo, de tentativas frustradas e, na verdade, existe muita ciência aplicada, que traz resultados, mas a grande maior parte das coisas que a gente acaba ouvindo e lendo acaba sendo um gasto de tempo. Né? Qual é a solução para os dois aqui? Temos que fazer uma avaliação. Na verdade, é uma pergunta bem interessante, porque quando nós temos um grau de calvície avançado, às vezes o paciente diz, não tem tratamento. Nós sempre temos o que fazer pelo paciente. Então, a resposta seria, depende da expectativa do cliente. Se o paciente tem uma expectativa alta, não tem muito o que fazer por ele. Mas se é uma expectativa dentro do aceitável, a gente pode sim fazer algum tratamento que melhore a aparência. Qual seria a expectativa deles? Não muito alta. Não muito alta, esperamos, né? Nosso João Carlos da Lacua, presidente do nosso Sulpetro. Paulo, sempre um grande prazer estar aqui. Tu que viesse aqui tantas vezes como vilão, agora as pessoas perceberam que o vilão é a Petrobras, perceberam que o vilão é o governo, né? É a carga tributária. É a carga tributária. E é a Petrobras também, que é. Mas não tenha dúvida. A Petrobras é insaciável, né? Quer apresentar lucro de qualquer jeito. Então o petróleo baixa, combustível sobe. Para compensar o faturamento da Petrobras é um negócio impressionante. É impressionante. A nossa situação só não é pior que o meu estado de calvície, que com 20 e poucos anos eu olhei as fotos familiares, eu ali já vi meu futuro, né? Então, minha preocupação é até para o meu filho. Meu filho com 20 anos, ele está nessa linha, eu digo, filho... Talvez com ele a gente consiga... Exatamente. Mas, Paulo, essa é a questão nossa, que a gente trabalhando na questão dos combustíveis. É muito sério e eu estou muito preocupado, inclusive quero trazer para debate conosco aqui as consequências que o novo decreto 54.490 do governo do Estado vai implicar nos postos, principalmente postos de interior do Estado. Pequenos postos, se nós não conseguirmos achar uma solução para essa equação, ou postergar para buscar alguma equação, vai ter muita dificuldade para todos os pequenos postos do interior do Estado que vendem a um preço superior. Depois, mais tarde, eu posso explanar melhor isso aí para a gente discutir esse assunto. É muito sério e preocupante essa situação, principalmente para o interior do Estado. É impressionante porque tu atravessas o Mampituba, o preço já muda, assim. Terrível. É impressionante. Olha, sabe qual é o imposto da energia elétrica lá em São Paulo, Eugênio? 12%. 12%. Sabe quanto é aqui? 30%.
Com que razão? Nós temos mananciais aqui, nós temos uma gloriosa CE aqui, mas nós temos RGE, nós temos ESU, nós temos geração, temos distribuição de energia e pagamos a energia mais cara do Brasil, energia elétrica. É lamentável isso. É muito triste isso. E teu pai tem que nos ajudar lá em Brasília, né, deputado Rodrigo Lorenzoni? Boa noite, Paulo. Ele está consciente que ele tem que trabalhar também numa reforma tributária? Total e absolutamente. Eu conheço ele é um liberal, uma pessoa favorável às privatizações, a redução da carga tributária, tudo isso. Mas se vão dar força para ele, porque força pessoal ele tem para fazer isso, né? Agora tem que saber se o governo quer isso. Não, com certeza. Primeiro, prazer estar aqui, né? Obrigado por poder ter a oportunidade de estar com o Dr. Márcio aqui. Já entendi que meu caso não tem solução. Eu teria um vértex completo, doutor, seria uma coisa assim. Né? Mas depois vou lhe perguntar não sei se é mito ou verdade, a questão da transmissão genética da calvície, se tem vinculação com o gene da mãe. Teu pai nasceu de cabelo agora há pouco tempo, né? O meu pai conversou muito com colegas do Dr. Márcio e trabalhou, usou a ciência médica a favor aí da estética. Né? Mas eu, tirando a brincadeira, muito cedo comecei a ficar careca, mas nunca me incomodou isso, deixei a natureza agir. A calvície senta para vocês, para mim é que não senta. Mas louco. A calvície me apavora, para vocês é perfeito. O problema é o contrário agora, se eu aparecer cabeludo em casa, meu filho não me reconhece. Né? Cabeludo, musculoso. Mas voltando à questão da carga tributária. Namorada nova. Se botar um cabelo e botar músculo... A questão da carga tributária e das reformas que o Brasil e o nosso Estado precisa, acho que são incontestes do ponto de vista de uma análise fria. Né? E hoje a gente chegou num ponto no nosso Estado aqui, ser praticamente um Estado ostensivo ao empreendedorismo, não há um ambiente de negócio propício. Né? No Brasil isso também se dá de forma muito explícita atualmente, fruto dessa lógica maluca que o Brasil implementou, né? Que é sustentar uma máquina estatal gigantesca através dos impostos do cidadão. Né? Isso nos levou a um estrangulamento de quase dificuldade de sobreviver, seja através da nossa pessoa física, seja através das nossas empresas. E essas distorções foram se acumulando ao longo dos tempos e que nos obrigam hoje a fazer reformas profundas. Né? No caso do governo federal, já há sinalização, inclusive o compromisso público do presidente, dos ministros, de tão logo consiga-se encaminhar a reforma da Previdência, que também é chave para o nosso processo de reajuste fiscal, o Brasil voltar a conseguir construir uma potência fiscal que nos dê estabilidade, isso é importante para os investidores também. Precisamos enfrentar a reforma tributária, né? E dentro desta questão da reforma tributária passa a simplificação, a redução da carga tributária e uma rediscussão também do próprio Pacto Federativo. Né? Hoje essa concentração de tributos na mão da União acaba trazendo distorções importantes que não possibilitam que localmente os municípios, os estados construam, dentre outras coisas, por exemplo, a infraestrutura para nós termos um ambiente propício de negócio. Né? Então, a reforma tributária é a próxima, provavelmente, a ser encaminhada pelo governo federal. No dia 18 de abril, o CREMERS enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não receberam os e-mails anteriores, o senhor já recebeu o seu? Receberão o novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo delegacias@cremers.org.br. CREMERS em ação pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à nossa taça, viu, Eugênio? É um espetáculo os vinhos que a gente recebe nas nossas taças, né? Especialmente quando a gente está na casa dos outros, né? Através do trabalho minucioso, a Vinhos do Mundo proporciona tudo isso. Importa de Mendonça, do Vale do Colchiago, de Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali, na Vinhos do Mundo, estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César,
203. Crédito sustentável para economizar na conta de luz? Tem, a Unicred tem. Torne seu projeto sustentável uma realidade. Conte com as taxas especiais a partir de CDI mais 0,41% ao mês. Você ainda pode pagar em até 120 meses e pode financiar até 100% do projeto. Cooperado Unicred, fale agora mesmo com seu gerente e não perca esta oportunidade exclusiva que só a Unicred lhe proporciona. E vamos agora ao nosso quadro de saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, o Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o nosso professor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer de colo de útero é causado por um vírus chamado HPV. Sexo seguro com camisinha é fundamental para evitar que o contágio com esse vírus ocorra. Fazer o exame citopatológico do colo de útero nas mulheres com vida sexual ativa também é muito importante. E atenção, pais e mães de jovens entre 8 e 12 anos de idade. Hoje temos vacina contra o vírus HPV. Isso mesmo. Vá ao posto de saúde e informe-se, ok? Hoje só tem câncer de colo de útero quem não se prevenir. Muito bem, doutor Gilberto Schwartzman. Vamos agora por partes. Vamos ao nosso CAIS Mauá. Todos aqui são favoráveis à recuperação do CAIS. Ansiosamente esperando. Desde que nascemos, nós sentimos a necessidade de que aquilo lá seja revitalizado, né? Que tenhamos movimento, especialmente comercial ali, especialmente na linha de gastronomia. Eu acho que nada funciona sem a gastronomia numa área daquele porte. Houve uma época que queriam botar no X% de artesanato, X% cultural. Os espaços culturais em Porto Alegre, meu caro Eugênio Correia, são ocupados na hora de 28%, é nada. Aí querem mais espaço cultural para nada. E aí, no fim, começa a acontecer o que está acontecendo nas universidades, aí que se justifica o NU para tirar 30% do orçamento, né? O NU, a questão teatral, que muitas vezes a gente observa dentro das universidades. Então, o negócio é comércio, as pessoas vão para ali, para ganhar dinheiro e prestar bons serviços, e só assim vão ganhar dinheiro. Eu acho que o entretenimento vai ser um pilar forte como um todo, né, Paulo Sérgio, ali. A gente, claro que gastronomia... Não, mas não é só entretenimento. O entretenimento... Um pilar. Ele é importante, é um pilar. Um pilar. E a gente, cara, que a gastronomia é muito forte, a gente se preparou muito nos últimos anos aí, conhecendo operações pelo mundo inteiro, a Tornac, a DC7, e a gente está muito feliz porque agora realmente se encaminhou e esperamos que o Embarcadero seja a porta de abertura para que o projeto como um todo saia. Existe um questionamento que eu acho que é legítimo e natural do governador Eduardo Leite, que quando entrou já herdou um processo desde a governadora Ieda, então um processo já de uma década. Claro que uma década o mundo muda, então... eu só no governo Antônio Brito fui a 2 lançamentos do Cais Mauá. Lá então, atrás do governo Eu tinha Antônio cabelo Brito. naquela época. É isso. Então, imagina, o governador Antônio Brito... Eu casei no Cais Mauá, né? E eu, graças a Deus, estava lá. E tenho até o seu... ele disse que tudo que é presente que eu recebo eu vivo. Aquele CD maravilhoso. Aquele foi bacana. Até hoje. Ele fez uma seleção musical. Até hoje eu tenho. Que bom. Que bom. Já até botei em pendrive aquele teu CD. Que legal. Pô, então até me manda, porque eu não tive mais acesso a eles, meus acabaram caducando. O CD quase não existe mais hoje em dia, né? E aí o meu acabou eu vou te mandar. Tem até lá, tá guardadinho lá a capinha. Junto, né? A capinha com coloração meio vermelha. Vermelha. Mas já num bom momento. E isso depois, mas na verdade este processo atual começou, até os primeiros conversas foi o governador Germano. Aí, mais tarde, a governadora Ieda aproveitou esse processo e colocou de fato em prática. Então, tudo que aconteceu de lá até aqui, muita coisa mudou e o Germano que colocou o Tutiquian lá, né? Sim. O Germano, e durante muitos anos, o meu amigo Edemar Tutiquian a Ieda manteve agora, e o Edemar continua até hoje. Pois é. Ele é assessor da atual administração da Cais Mauá do Brasil, é o assessor institucional,
que contribui muito para que esse processo acabe andando. Foi ele que fez os primeiros contatos com o Ministério Público, foi ele que deu todo o respaldo legítimo e legal para que esse processo acontecesse. Quando ele se desligou do último governo da prefeitura, acho que foi do Fortunati, né? Ele acabou mais tarde sendo contratado pela atual gestão do Cais Mauá e é lá consultor. Na verdade, então, houve esse questionamento por parte do governador Eduardo Leite aí sobre o projeto. A Cais Mauá entendeu que tinha que se adaptar aí a uma nova realidade, estão conversando. Nesse meio tempo, nós fechamos o contrato do embarcadeiro com a Cais Mauá no final do ano passado, com um dos objetivos ser, de fato, um cartão de visitas aí para atrair investidores para o empreendimento como um todo, mas é muito mais do que isso. Aquela ponta, aproveitando a revitalização e a vida que está tendo a orla ali do lado, o cidadão de Porto Alegre, o turista gaúcho e até de fora que vem visitar o nosso estado, ele tinha o direito de receber alguma coisa viva ali naquele local. Nós aqui, como bem colocado, estamos há tantos anos, né, esperando essa revitalização, e a gente começou agora, de fato, a fazer. E o Cais Embarcadeiro é uma realidade. Eu acho que ambas as partes aí estão conversando e ambas concordam que o embarcadeiro não tem como voltar atrás, já estão tudo adiantado, então a gente tem todas as licenças. Como relatei essa conversa com as procuradoras do meio ambiente, do Estado, não é só essa questão de ajuste de projeto aí, que é uma conversa que está tendo entre a Cais Mauá e o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós, DCSET, Tornac, Cais Embarcadeiros, somos inquilinos e claro que a gente está atento a esse processo, a essa conversa nos afeta. Dizer que não nos diz respeito seria uma falsidade, ela nos diz respeito sim, mas estamos muito satisfeitos com o andar dessa conversa e muito obrigado, Paulo Sérgio, por me trazer aqui para falar desse assunto, porque no teu programa a gente consegue aprofundar um pouco. Eu vi aí uma parlamentar esses dias se manifestando numa emissora de rádio sem nenhum conhecimento do processo como um todo. A empresa Cais Mauá, eu não tenho nada a ver com isso, nunca fui nem investidor, mas como um interessado em local eu sempre acompanhei, e é uma diferença gigante a atual administração para administrações que lá passaram. A atual administração é muito bem intencionada, faz o trabalho corretíssimo, tudo dentro da lei, tudo dentro da regra, dentro de toda uma transparência. Eu não sou expert no assunto de fundos de investimentos, mas eles são especializados em fundos estressados e receberam um fundo estressado, estão trabalhando isso com muita seriedade, tentando levar esse processo adiante, que é fundamental para a gente aqui. Agora, hoje, se fosse hoje, se nós não tivéssemos aterrado o Guaíba, e se hoje fôssemos aterrar o Guaíba, não conseguiríamos. Não conseguiríamos fazer a rodovia do Estrada do Taim, não sairia Estrada do Taim. Por quê? Porque esta vanguarda do atraso, que ganhou força e virou um nicho fantástico para determinados segmentos da esquerda, ela impede tudo, é contra tudo e contra todos. Né? E ela, que procura preservar a própria espécie, ela enxerga problema onde não tem problema e não admite solução aonde é possível a solução. Então hoje não teríamos, e veja quem aproveitou todo esse aterramento. O judiciário em peso está ali em cima do aterramento, inclusive com alguns problemas de aprofundamento de vigas, de escoras e tudo mais, porque ali era água. Então quem aproveitou aquilo ali? 70% o Poder Judiciário. Uma parte do Poder Executivo, especialmente com o centro administrativo. Os comunistas aproveitaram também um pouco, tiraram a sua fatia ali, fizeram o memorial do Luiz Carlos Prestes, um negócio fantástico. Nem Brizola tem memorial aqui, nem Getúlio Vargas tem memorial aqui, nem João Neves da Fontoura tem memorial aqui, mas o Luiz Carlos Prestes tem. Eu não sei nem o que tem ali dentro do memorial do... O senhor pode dizer, o senhor que é vizinho ali?
Nunca entrei ali. Às vezes eu vou na federação almoçar, que nós somos vizinhos no Ministério Público. Federação também é uma fatia, né? Acho que foi um acordo, né? O terreno, até onde eu sei. Estou falando Qual é o terreno para fazer? O terreno, o todo do terreno era destinado ao memorial e a federação, acho que é isso, né? A federação construiu o memorial e recebeu a metade do terreno para fazer a sua sede ali. Até onde eu sei é isso. A contrapartida era o memorial. Era isso, né? Mas o memorial eu não conheço, mas a federação... Um conterrâneo meu, Vieira da Cunha, seu colega do Ministério Público. Falei ontem com ele. Ele é o grande artífice ali do memorial dos Carlos Prestes. Eu nem sabia que ele era comunista. Comunista, ele sempre se identificou com o trabalhismo, brisolista e tal, né? Comunista, eu acho que não sei se ele chegou a defender essa bandeira. Não, ele menos do Luiz Carlos Prestes, ele era. O Luiz Carlos Prestes, ele era gaúcho? É gaúcho. Era gaúcho, né? Quem sabe a gente reavalia aquilo lá agora. Quem sabe se pode reavaliar, dar uma outra utilidade, uma outra função para aquilo. Não, pior é o seguinte, quem aterrou aquilo ali, principalmente nós tivemos o Vilela, que fez um belo trabalho, Thompson Flores, outro. Agora, quem fez o aterramento para sair a avenida, que para mim a Avenida Alceu Colares, aquela, ali parece que botaram o nome de um comunista também. Aquela avenida ali foi feita uma parceria público-privada, ali era para ter 3 postos de combustível. E aí a Vanguarda atrás não deixou. Aí eles já estão com as unhas de fora, não deixaram. E o poder público teve a arcar com toda a despesa para fazer aquilo ali. E o Colares fez. Eu acompanhei, assim, era já porque eu sou porto-alegrense, lembro bem da Avenida Beira-Rio, o início, né? Edivaldo Pereira Paiva, se chama, Não sei. Mas, não sei, nem quero saber. Nada como... Eu não sei quem é Edivaldo mesmo, realmente eu confesso a minha ignorância, não sei quem foi Edivaldo Pereira Paiva, conheço como Avenida Beira-Rio. Mas a questão do aterramento ali, né? E hoje, claro, a sede do Ministério Público está ali, do Poder Judiciário, do Executivo, a PGE está indo para ali, a Defensoria Pública, enfim, o próprio Beira-Rio, né? O estádio. É que a discussão sobre a proteção ambiental no Brasil, a primeira legislação é de 81, ela é muito recente, né? A primeira legislação ambiental brasileira é de 1981. E a primeira lei que traz uma proteção maior é de 85, a Lei da Ação Civil Pública, aí que ela criou a ação coletiva, a ação civil pública, os inquéritos civis, e legitimou o Ministério Público a tomar a frente de todos esses interesses que sejam difusos, que é aqueles que pertencem a todos, de forma indeterminada, sem pertencer a ninguém. E de lá para cá, sim, se cresceu muito a questão da proteção ambiental, que tem sido fundamental, né, na Amazonas, na proteção dos rios. Nós temos problema já de água, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Então, o direito ambiental, a proteção ambiental, ela é uma questão de sobrevivência humana a médio ou curto prazo. Por certo que há e houve exageros em coisas singelas, em coisas desnecessárias, mas isso eu acho que foi um aprendizado, né, também de como se enfrentar isso, mas eu tenho visto, especialmente aqui no estado também, até pela fala aqui agora do Eugênio, de que nós temos, especialmente o Ministério Público, tem tratado isso com parcimônia, assim, com moderação, né, buscando esse equilíbrio daquilo que realmente é essencial no ambiente, a vida humana, e aquilo que realmente implica e necessita um desenvolvimento que também tem a ver com a vida humana, precisamos de geração de emprego, de trabalho, enfim. Mas isso são coisas muito, dentro do plano da existência, muito recentes, né? Em torno de 40 anos, ou menos, que se discute mais profundamente isso. Eu acho que Santa Catarina está pior que o Rio Grande do Sul, em termos de exigências e de uma verdade que absoluta não existe do Ministério Público, principalmente federal, que cuida lá do meio ambiente e trata com o ICMBio. Lá prenderam até empresário gaúcho aqui, né? Ali são atitudes demasiadas. Eu tenho lá uma casa, um condomínio, onde quando nós entramos já fazia 40 anos que existia a casa do proprietário que empreendeu o condomínio. Ele tem a casa há 40 anos e agora nós recebemos uma ação de destituição para demolir uma casa que está há 40 anos, em um terreno que está 70% preservado, num terreno onde esse condomínio tem todas as regras, hoje as novas regras de ecológicas, maneiras de esgoto, de como tratar lixo, tudo isso, e nas vilas ao redor não existe esse controle. E no nosso condomínio querem destruir uma casa que hoje é nossa sede do condomínio, sede de lazer dos condôminos,
uma ação, e aí, de vez em quando, até era muito comum de se perder lá em Santa Catarina, e se num recurso aqui no tribunal da 4ª Região se revertia, mas esse processo não foi tratado com a devida Deixa eu atenção. só comentar isso, você, é que, na verdade, assim, na regra do direito ambiental, o entendimento, né, jurídico é que não há direito adquirido contra o meio ambiente. Então, por isso essa coisa, existia há 30 anos, existia há 40 anos, não há direito adquirido contra o meio ambiente. Então, por isso é a regra que estamos usando lá. E lá, até onde sei, não um caso concreto do seu empreendimento, mas em toda a ilha lá, houve muitos licenciamentos ambientais fraudulentos, né? com base em corrupção. Então, verificado que os licenciamentos eram totalmente ilícitos, ilegais, com base em corrupção, se passou a tomar uma iniciativa em relação a isso, com base exatamente que não há direito adquirido contra o meio ambiente. E aí tomaram, sim, medidas bastante drásticas lá e se tem notícia de várias determinação de demolição de casas, etc., né? Mas é dentro dessa perspectiva. Agora, para aí, vamos dividir, né? Senão vocês vão ficar... E o nosso não é em Florianópolis, o nosso é no município de Governador Celso Ramos. Certo. Ok, eu concordo. Daria muito... Isso aqui não é um tribunal, né? A gente, sem dúvida, mas aproveitando o assunto... Só para acrescentar algo, quanto tempo a gente perdeu em Porto Alegre com um pontal aqui do estaleiro aqui? Quantos anos a gente ficou nessa novela aí? Então, é isso que o Paulo falou da vanguarda do atraso, é isso. Nós temos que, de alguma maneira, desconstruir isso aí, não é possível. Nós precisamos acelerar esse país. Eu acho que o Cais e o Pontal, eles são exemplos dessa cultura, né, que nos foi imposta pela esquerda nos últimos 30 anos aqui no Estado. Né? Essa cultura de promover o atraso através da construção de falsos debates, de falsas polêmicas que nos levam ao imobilismo. Né? E é exatamente isso que nós precisamos combater agora. Né? O Cais é um exemplo, são 30 anos de discussão, enquanto todas as cidades do mundo, talvez, que são banhadas por águas, têm espaço para o desenvolvimento econômico, social, turístico. Né? Um dos principais temas que nós precisamos enfrentar nessa questão, por exemplo, que o Cais também ilustra, é a questão de que tipo de atividade tem que ter lá. O Estado não tem que intervir na atividade econômica. Né? Nós temos que salvaguardar, evidentemente, as questões ambientais, as questões legais, né? Mas quem vai dizer quais são os estabelecimentos que estarão lá é o público consumidor. E como é que isso se materializa? Porque a iniciativa privada vai pesquisar o que o consumidor quer consumir e vai montar uma estrutura ali com a competência que a iniciativa privada tem. E eu tenho certeza, aí parabenizo a DC7, o Tornac pela coragem de empreender lá, mesmo sem a segurança jurídica total, que isso é outra coisa que nós estamos construindo no nosso país. Tem que ter segurança jurídica para empreender. Sem dúvida. Né? Vocês vão fazer um investimento de alta monta, de alto reflexo para a sociedade, de alto poder de geração de emprego, renda, e você não tem a segurança jurídica adequada. Né? Então tem que fazer este reconhecimento, né? E eu tenho certeza que na primeira semana de inauguração vai ter mais frequentadores lá no Embarcadero do que toda a história do Memorial do Prestes. Porque a sociedade não quer aquilo. A sociedade... Mas alguém já visitou o Memorial do Prestes? Pois é, por isso que eu estou fazendo, essa afirmação. Alguém paga aquelas despesas lá, nós pagamos. E aí, tanto é uma falácia que a esquerda protagoniza, que estes que inviabilizam para sustentar, não é o seu projeto de Estado, é o seu projeto de poder, e é isso que nós estamos começando a desconstruir desde a eleição do Bolsonaro no ano passado. Eles são os primeiros a frequentar o Embarcadero. Quando tiram férias, vão para Porto Madeiro, vão para Nova York, não vão para cidades que têm atraso contra nós. Então, é isso que nós precisamos desvendar, é isso que nós precisamos conversar, é isso que nós precisamos fazer com que a sociedade entenda que o Rio Grande do Sul hoje chegou ao fundo do poço e tem responsáveis sim. Passa por muitos, mas inevitavelmente passa pela esquerda gaúcha, comandada pelo PT, com seus satélites. Este é o enfrentamento que nós precisamos fazer, porque nós precisamos desenvolver o nosso Estado. E nós vamos desenvolver o nosso Estado fazendo tudo aquilo que seja contrário ao que o PT prega, o que a esquerda prega. Desburocratizar, reduzir carga tributária, não interferir nas relações de consumo, liberar a iniciativa privada para que ela
se organize, entregar para a iniciativa privada aquilo que ela faz com muito mais excelência que o poder público, e aí nós vamos poder olhar com orgulho para o Rio Grande do Sul. A esquerda, com a vanguarda do atraso, nos roubou o orgulho de ser gaúcho. E nós temos o dever de entender o recado que as urnas nos deu na última eleição, quando botou, pela primeira vez, isso é importante de refletir, o Rio Grande do Sul ficou pulando, né? Brito, Olívio, então o governo tentava encaminhar para um lado, vinha a esquerda, mudava para o outro. E assim a gente veio. Agora nós conseguimos construir um ambiente em que a sociedade gaúcha se deu conta e levou para o segundo turno 2 projetos muito semelhantes e que negam os princípios socialistas, comunistas, que estão travestidos nos discursos e nas práticas petistas e da esquerda. E nós que fomos eleitos, e aí falo por mim, né, com este compromisso, nós temos que assumir esta responsabilidade e, de uma vez por todas, fazer essas discussões, apontar os responsáveis, assumir as nossas responsabilidades e transformar o Rio Grande do Sul na terra que nós sempre sonhamos que ela possa ser, porque vocação nós temos. Paulo, eu posso pegar um gancho, eu não posso perder a oportunidade aqui, porque essa questão que o deputado falou é muito importante para nós. O discurso está perfeito, nós todos concordamos, nós vamos botar isso na prática. No Estado, nós estamos caminhando para uma situação que não está se concretizando na prática. Essa questão tributária, essa questão de carga de impostos, ela está latente, o governo do Estado precisa entender nosso clamor, e se nós continuar nessa linha, nós estamos asfixiando ainda mais e o discurso não vai se realizar. Então, eu faço um clamor que esse assunto chegue ao governador, que a gente tenta chegar nele, para que ele entenda a complexidade dessa questão tributária do ICMS da nova regulamentação. O nosso setor, ele é muito sensível a essa questão tributária, ele é muito importante, 20% quase da arrecadação do Estado vem do ICMS, vem dos combustíveis. Nós precisamos continuar com a substituição tributária, mas o que agora nós estamos fazendo o governo está definindo quem vai sobreviver ou não no interior do Estado com essa nova política. Então é um clamor que eu estou fazendo, que a gente está com a Secretaria da Fazenda conversando reiteradas vezes, o secretário adjunto, o doutor Ricardo, nos atende, a gente tem evoluído em alguns pontos, mas eles também estão bloqueados por uma questão técnica, que o interior do Estado está sendo penalizado e vai ter desemprego e vai ter consequência social. Então é um desgaste político que eu preciso dividir isso com nossos representantes para que isso chegue no governo do Estado. Teve na Assembleia, semana retrasada, lá uma audiência pública, foi muito bem conduzida, estava o deputado Tiago, estava o deputado do pessoal do Novo. Eu estava lá também, o Fábio Osterman estava lá, eu estava lá. Então, exatamente. Deu para sentir ali a necessidade e o clamor do povo. Eu sei muito esperançoso daquela audiência. Quando vi o deputado Frederico também chegando e que foi criada uma comissão, eu digo, olha, vai ter uma solução. E não andou. E não estou vendo, a gente está pedindo uma prorrogação desse decreto para pelo menos acomodar, para achar situações técnicas. Então é um pedido que eu lhe faço dentro dessa linha que a gente está tudo imbuído da mesma maneira. Vamos reduzir o peso do Estado, vamos desasfixiar o empresário. O empresário não está aguentando. Vai ter 2 caminhos para o empresário do interior. Ou ele vai virar sonegador ou vai virar inadimplente. Ou ele vai fechar. Se manter as condições atuais, que assim, Paulo falou 30%. 30% hoje a gente cobra 30% sobre um preço de referência lá na refinaria. Então o governo vai lá e busca todos mesmo uma TED tranquila e nós queremos que seja assim, porque aí tu evita de problema de sonegação. Só que em função de uma provocação que fizeram com a STF, ele exigiu do Estado a devolução do crédito quem vende abaixo de um preço de pauta. E só pediu isso. E o Estado achou que tem que complementar com quem vende acima. Só que quem vende acima não vende porque está oferindo lucro. Ele vende porque ele precisa, ele paga mais caro. A distribuidora vende mais caro para o interior. Ele tem um volume menor de vendas, ele precisa ter um preço maior para sustentar o negócio. Então, tecnicamente, a Secretaria da Fazenda não sabe como fazer. Não adianta a gente fazer reuniões lá, esse é um assunto que a gente precisa estancar. O interior não tem 6 meses. Chegou a conta agora de R$30 mil, R$40 mil para posto de gasolina. Então, essa conta não vai fechar. Então, nós precisamos fazer uma caminhada que esse assunto seja definido com mais calma. Vamos discutir, vamos tentar achar soluções. Mas se nós não achar a solução, logo o empresário do interior não tem os 6 meses. Desculpe o desabafo, mas é essa. Posso contar 2 experiências de uma forma bem leiga?
Minha família, meus pais são proprietários de postos de combustíveis. Puxa vida. Foi fazer medicina, não sei por que foi fazer medicina. Então, nós somos da região das Missões e eles têm lá. Já mais de 15 anos que eles trabalham nessa atividade e se sustentam lá. E no início do negócio era um pouco mais próspero, sofreu depois um pouco com a crise da Argentina, ele tem postos na fronteira, então os brasileiros abasteciam na Argentina com a gasolina metade do preço do que no Brasil. Não quebrou, conseguiu sustentar, mas para manter o negócio viável nos últimos 10 anos, ele reduziu o número de funcionários em mais de 40%. E hoje, quando piora, vem uma tributação a mais, o que a gente tem que fazer para se manter? Demitir. Isso aí. Diminuir o número de horas de trabalho, demitir, fechar mais cedo para poder. E vai chegar um ponto em que não vale mais a pena. Apaga a luz. Exatamente. E isso está acontecendo. Isso é uma triste constatação. Exatamente. Eu chamei a atenção ontem, esse aumento de IPTU aqui em Porto Alegre. Tem viúvas que receberam por herança do marido, que lutou a vida inteira para dar uma casa melhor, para deixar para a família. Então elas estão ali com uma casa melhor na independência. Aí está com aumento de 50% do imposto. Quando ela recebe uma previdência ali, que serve para pagar o condomínio, para se alimentar e pagar o IPTU. Sabe o que ela vai fazer? Não vai conseguir pagar o IPTU. Essa mulher vai adoecer e tomara que não aconteça coisa pior. É isso que nós estamos diante desse quadro em Porto Alegre. Foi isso que conseguiram criar, lamentavelmente e tristemente assim. E sempre que a gente vai falar de negócio, de desenvolvimento, de crescimento, o entrave está sempre no imposto. Nós temos gargalos logísticos no Estado que implicam, temos alguma dificuldade de inovação, por falta de uma organização, de programas nesse sentido, mas de gestão, mas tudo isso, a vocação, a dedicação do empreendedor é superada de alguma forma. Agora, a questão do tributo é a questão que asfixia todos. Nós não temos, na minha opinião, espaço para mais nenhuma vírgula de aumento em nenhum imposto no Brasil. O nosso caminho é o oposto. Nós temos que reduzir a taxa tributária. Mas os vereadores que votaram no aumento de imposto, será que sabiam disso? Pois é, eu estou tentando entender até agora. Né? Não foi isso que as urnas disseram na última eleição. Não foi isso que a sociedade clamou na última eleição. A sociedade clamou o contrário. E nem os candidatos disseram. E nem os candidatos disseram. O próprio prefeito, Marquesan, ele disse que não ia aumentar, que essa não era a ferramenta dele, aumento de imposto. Bom, mas aí os fatos vão se concretizando e a sociedade vai vendo, né, o que vai acontecendo. Em relação à questão da substituição tributária, outro problema, eu tive, pelo menos na primeira metade da audiência pública, até minha manifestação foi no sentido que o Brasil vive isso. Ele é um problema de difícil resolução, né, porque foi algo criado de uma forma absolutamente complexa. E quando nós precisamos de 2 advogados altamente talentosos para, em 20 minutos, tentar nos explicar como funciona a questão da substituição tributária, revela a excrescência disso. O modelo tributário, o empreendedor tem que poder entender, seja ele dono de uma carrocinha de pipoca, do posto de gasolina, do hospital veterinário, que é o caso da minha família, de um empreendimento de alimentação e entretenimento. Quando a gente começa a juntar e precisar de advogados para nos explicarem, é porque há um emaranhado. É uma superestrutura. Exatamente. Isso é custo para a empresa. Claro. Né? Então, nós criamos aquele grupo, ele está andando, conte com o meu esforço, com a minha dedicação, para que a gente enfrente isso no sentido de que o Estado não tem condições, não é o Estado, as pessoas, o cidadão, não tem mais condição de suportar uma vírgula de aumento do imposto. Por que está todo mundo indo embora para o Paraguai? O Paraguai era um país, não vou usar a expressão rude aqui, mas fraquíssimo. Né? As pessoas estão indo embora para lá. Imposto único, 15%. Tu usou o exemplo da energia em São Paulo, né, que é mais barato que nós. Se a gente olha para Santa Catarina, que tem índices melhores de desenvolvimento que o nosso, olha para São Paulo, olha para outras cidades de outro país, para outras cidades no Brasil, qual é a diferença deles para nós? Tá, não foram governados pelo PT por muitos anos, é verdade. Mas, objetivamente... Mas o Rio também não foi governado pelo PT. Não, o Rio é uma exceção nesse sentido. Mas, mas objetivamente, é a carga tributária. É a carga tributária que difere. Por que nós estamos perdendo empresas nossas aqui, históricas, estão indo para São Paulo, do Espírito Santo?
É a carga tributária. E nós vamos até quando ficar insistindo nisso? Pois é. Precisamos que o governador do estado tenha isso em mente e nas suas decisões ele reflita. Porque o ônus político vai ser muito grande. Eu tenho certeza que ele tem. Tem na caneta, então. Não, ele tem. Ele tem. Ele agora tem que colocar em prática as suas ideias. Ele é um grande teórico, né? Ele é um cara que a teoria... Mas isso não passa pela Lei Candir, parece que figurou um assunto repetitivo, mas isso passa pela discussão da Lei Candir, né? Porque o Estado nosso, com todo o viés da agricultura, pecuária, exportador, se ele não tem um retorno de tudo que desenvolve a economia aqui, ele também acaba se voltando para uma arrecadação de forma equivocada, né, no serviço, no consumo, quando na verdade nós temos, né, Rodrigo, que enfrentar lá. E o pai está lá para enfrentar a questão da Lei Candir. O governo estadual tem que tomar medidas urgentes sobre o ICMS. Não temos condições de arcar com esta alta carga tributária. Estamos demitindo funcionários, empresas se apequenando no mercado. Estou pensando seriamente em sair do Estado. Não vejo soluções a curto prazo, está dizendo aqui o Ronaldo. E essa manifestação é de todos, né? Todas as pessoas estão se manifestando assim. É lamentável. Boa noite, Paulo Sérgio. Caixa 2, não entendi isso aqui. Caixa 2 está criminalizado ou não está? Não está, né? Ainda não. Não, está em discussão. Está em discussão. Ainda está em discussão. Deve ser um petista. Deve ser. Boa noite. Quem está preocupado é o Marum, coitado. Eu disse para ele, eu não sou juiz dos meus amigos, né? Eu não sou juiz dos meus amigos, nem ele. Eu sinto que... Ele é um amigo muito fiel, né? Claro, o Marum tem todo o direito. Eu não concordo com o Temer, não concordo com as coisas que ele fez, mas eu acho que o Marum é um cara fiel, ele tem direito de ser assim. Né? Sem dúvida, isso é uma grande qualidade. Ele defendeu o Eduardo Cunha, um problema dele. Ele defendeu o Temer, um problema dele. E ele defende mesmo, quer dizer que ele não tem medo, ele não tem qualidade de vida. Ele não é incoerente na defesa. Não? Ele não é incoerente. Ele bota argumentos que são desfavoráveis para ele, mas ele é fiel nessa história. A gente pode não concordar, mas tem que admitir. Bom, nós vamos rumar para o ponto final e o doutor André... Não, vou dar mais tempo para vocês no ponto final. Não é isso. O doutor André, tem todas as especializações que tem, ele vai nos explicar depois como é que é o transplante capilar sem corte, sem cicatriz, e o transplante capilar fio a fio. Eu fico pensando, quantos anos levaria? Determinados transplantes capilares. Nós vamos abrir mão do nosso tempo no ponto final para o Márcio explicar aí o funcionamento. Então, agora... Ou então, será que dá para postar no Regaine? Pois é, eu não conheço. Não, eu usei muito não é da minha época, não. Eu servi de piloto pro Regaine. Vou esperar a opinião Quanto técnica. mais passa a mão, mais cai. Essa história de cabelo tem que deixar quietinho. Se esfregar, vai tudo embora, não adianta. Né? Eu não sei isso aí, não sei se é verdadeiro isso. Não é tão verdadeiro assim. Não é tão verdadeiro. Não. Mas cada vez que eu passo a escova, sai um monte de cabelo. Claro, mas a culpa é da escova. Faz parte do ciclo de queda. Então vamos com o Gimo. Qualidade comprovada é o nosso ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Doutor Márcio André, é Volkswagen? Volkswagen, isso mesmo. Quase deu um Volkswagen. É, quase. O que quer dizer? Os milhões a menos. Volk é povo. Isso. E o seu Weiss? O Weiss, ele pode vir tanto de trigo como de branco. Tem uma... Eu prefiro a história do trigo, o povo que cultivava trigo, o povo do trigo, parece ser um pouco mais real mesmo, né? O nome alemão, o bretão tem essa então, o seu ponto final aí precisa explicar como é que se faz uma cirurgia, um transplante capilar sem corte. Nós temos... E como se faz. Nós temos essa revolução no transplante capilar que vem acontecendo no mundo inteiro nos últimos... O meu aqui tem solução, não? Tem solução, sim. Meu tem? Tem, claro. Nos últimos anos, então, a gente teve uma substituição progressiva da cirurgia clássica, que era feita com o corte atrás da cabeça. Você retirava aquela tira de pele, preparava os fios e implantava na área calva. E isso progressivamente foi substituído pela remoção unitária dos fios, um a um, então, lá da cabeça, que é chamado de cirurgia. Quem não tem mais fio na cabeça? Aí o ponto fundamental é nós termos uma zona doadora. Se não tem a zona doadora... Tem um amigo nosso, Milton Machado, ele tem uma tese sobre o nosso amigo Luiz Carlos Maroni.
que tem o cabelo todo enroladinho em cima. De onde? Eu não sei se é qual é a verdade. origem desse cabelo? Se é possível isso ou não Sabe é? que é possível sim, a gente chama É de transplante possível? capilar corporal. Nós podemos tirar da região da barba, do peito, das costas e É implantar mesmo? no cabeludo. Exatamente. É usado em casos mais extensos, quando a zona doadora ela não é muito boa. Tradicionalmente, a zona doadora é a parte posterior da cabeça, onde o fio não sofre da calvície como a parte anterior e superior. Então a gente pode. O que não estamos fazendo ainda é o transplante entre pessoas, né? Tem muitos que perguntam, o meu irmão é bem cabeludo, não posso pegar um pouco dele. Não está dando, né? Por enquanto não se faz. Mas essa cirurgia, então, que é feita fio a fio, seja manualmente ou com o uso do robô de transplante capilar, ela revolucionou o mundo do mercado de transplante capilar. Então, o transplante que antigamente tinha esse estigma do corte, do enxerto ali com aquele cabelinho de boneca, aquela coisa, ele foi substituído por uma cirurgia mais delicada, com menos dor no pós-operatório e que realmente é artesanal e demorada. Hoje, uma cirurgia dessas, para colocar 5, 6 mil fios, a gente leva 8 horas na média, 10 horas. Então, trabalho o dia inteiro com um paciente. E quanto não custa isso? Custa parecido com as outras cirurgias plásticas. Quem tem lá a sua familiar que foi fazer uma colocação de uma prótese de silicone, uma cirurgia de nariz, não é muito diferente disso não. Claro que varia de um profissional para outro, mas enfim, não muda muito. O universo do custo é mais ou menos o mesmo. É investimento, doutor, né? Investimento, exatamente. E faz com o robô aqui? Sim. Na verdade, essa é uma novidade que a gente trouxe no Rio Grande do Sul. Nós temos 7 robôs de transplante capilar no Brasil e aqui em Porto Alegre a gente investiu no estado e nós trouxemos o 8º. Nós vamos ter agora... E precisa de anestesia para isso? Com anestesia local. A gente faz os procedimentos com anestesia local. Termina a cirurgia o paciente... O de hoje, por exemplo, nós terminamos, era umas 4h30 da tarde, e ele pegou, desceu, entrou no carro dele e foi para casa dirigindo, né? Então, já sai com os cabelos voaçantes. Quase, é verdade. Mas aonde que tem esse robô? E nós temos esse robô, então, a gente tem a nossa clínica, né, privado, ele é privado, e então é um investimento que a gente trouxe para o gaúcho, para ele estar nesse hall aí, ter essa ferramenta para poder usar aí para sua estética, sua beleza, né? Legal. Exatamente. Interessante quando vocês falaram do CAIS aqui, eu tive o ano passado no Congresso Mundial de Transplante Capilar FUE, que é o nome dessa técnica, que foi em Lisboa. E Lisboa tem uma experiência que é exatamente isso que nós vamos passar aqui no CAIS. Você vai lá para a zona portuária de Lisboa, ela é maravilhosa. Sim, aí fala do linda. Muro. Fala do muro que é uma palhaçada. Tem 700 metros de muro, o resto é três urbes. E lá em Lisboa mantiveram o muro. Tanto é que tu entra, tem restaurantes dos dois lados. Sim. Fica uma rua ali é lindo. Lá em Lisboa, dos dois lados. Eu dentro fiquei do CAIS. dia lá passeando, gastando o dinheiro lá e conhecendo todo o turista que vai lá, conhece, é lindo. Tem um zoológico marinho lá, então... Realmente traz as pessoas circulam lá, agradável. Perfeito. E olhar as fotos de alguns anos atrás era um lugar pavoroso. Meu caro amigo João Carlos Dalacqua, nosso presidente do Sulpeto. Paulo, eu já dei o meu recado duro, agora vou... Não que eu precise desse negócio, mas não fale então, um recado amigo mole. meu me pega... Não vai falar em recado mole que vão pensar no Renato. Não, essa é verdade. Mas eu vou na linha da Orla, do Cais do Porto. Domingo eu tive tempo e consegui caminhar na Orla. Eu não tinha conhecido a Orla. Então peguei a esposa, fomos caminhar e fui no restaurante do nosso amigo Simonetti. 360. 360. Espetacular. Que espetáculo aquilo. Às vezes a gente viaja para o exterior, paga e fica maravilhado. Aquilo ali é uma amostra do que pode ter a nossa cidade, o que pode proporcionar à população. Um ambiente limpo, o pessoal na Orla com famílias, tudo isso. Então eu estou aqui... na maior expectativa que vocês sigam avante com esse projeto que a cidade precisa e Porto Alegre merece, inclusive. Que bom. Eles têm experiência na pedreira em Curitiba, tem experiência no Teatro de Arame, é um negócio fantástico. Se não atrapalhar, eles vão, né? Se não atrapalhar, eles vão. Pelo amor de Deus. Deputado Rodrigo Lorenzoni. Paulo, primeiro, obrigado pela oportunidade, agradecer o ótimo papo que tivemos aqui. Falamos muito em desenvolvimento, né? E é importante a gente entender as dificuldades que o nosso Estado vive, né? Nós temos um Estado que tem mais de 100 bilhões de déficit, né? Temos déficit na nossa Previdência. O tamanho do Estado do Rio Grande do Sul hoje, se o governador recebesse um cheque, ganhou na Mega Sena, né? E pagasse
os 100 bilhões de dívidas que o Rio Grande do Sul tem, entre restos a pagar, dívidas com a União, estoque de precatórios, etc., não devesse nada. Para o telespectador entender, saísse do Serasa, né? Na gestão pública são outros termos, né? Mas fazendo uma alusão, mesmo assim faltariam 2 bilhões de reais no caixa do governo, porque o nosso Estado tem um tamanho de despesa de 2 bilhões a mais do que a gente comporta. E a gente vive um ciclo vicioso, né, de um Estado enorme que não tem capacidade de sustentar, tenta se manter tributando o cidadão, né? Então nós precisamos efetivamente enfrentar, e o Rio Grande do Sul está entrando nesse momento, e aí a sociedade precisa acompanhar, cobrar, conversar, participar através das pessoas, da sociedade civil organizada, do momento em que nós iremos na Assembleia Legislativa discutir importantes reformas. E aí passam a privatização da CE, da Sulgás, da CRM. E nós estamos falando em tributos, a CE deve para o Estado, os consumidores pagam, na conta de luz lá o ICM, ela deve 1 bilhão de reais para o Estado do Rio Grande do Sul, porque ela se financia inadimplindo ao Estado para poder sobreviver. A CE é infiel depositário. Totalmente, né? Então nós vamos ter que enfrentar isso, vamos ter que enfrentar a reforma das carreiras dos servidores públicos. São temas difíceis, mas se nós não enfrentarmos, nós seguiremos enxugando gelo, né? Então esse é o recado que eu deixo, né? Eu estou absolutamente convencido e trabalharei pela aprovação destas reformas para que nós possamos diminuir o tamanho do Estado do Rio Grande do Sul, construir uma linha. Hoje 72% da receita líquida do Estado está comprometido com a folha de pagamento, 52% das pessoas que recebem do Estado são pensionistas. Então, se nós não reformarmos isso, o Estado não vai sair. E eu quero me colocar à disposição da sociedade no sentido de promover as discussões e estar trabalhando pelas reformas. Ótimo, para que parabéns. nós possamos ter um futuro melhor. E eu quero que meu piá cabeludo de 5 anos possa ficar aqui, estudar aqui, ter filho aqui. Eu quero criar meus Já vai netos aqui. fazendo transplante prévio, né? Eu já estou armazenando um pouquinho de cabelo lá. Esse é o ponto final, doutor Marcelo. Não, na mesma linha, acho que o programa foi bastante interessante, né? Toda a discussão do Estado, desenvolvimento dos problemas do setor privado, né? Mas eu acho assim, que o fator, o positivo de tudo isso, né? É que nós temos pessoas que têm pensado e discutido isso com responsabilidade, mas acho que a questão do Cais Mauá ali, ela é diferencial para Porto Alegre, né? Moramos aqui, eu sou natural de Porto Alegre. A orla ali foi fantástico, o quanto eu trabalho ali praticamente na orla, mas eu não consigo ir ali, porque nos finais de semana não tem onde botar o carro, tu não consegue locar a bicicleta, não consegue. Tu não vai conseguir deixar o carro no Ministério Público Não, ali. eu tenho que dar o exemplo, né? Para, Marcelo. Estou dizendo que não. Tu não vai lá no fim de semana deixar o carro no lugar que tu trabalha? Estou te dizendo que não. Ali é um lugar de trabalho, não é um lugar de lazer. Não, isso eu estou te... Tu não vai fazer lazer ali, tu vai deixar simplesmente teu carro ali? Não, mas o pet está fechado. fechado. Eu louco pra falar contigo, vou deixar meu carro para dar uma volta. Então vai ter que falar com outro. Que ali, eu vou falar com o desembargador Duro. Bom, aí talvez lá, mas ali no Ministério Público, não. O local é de trabalho, domingo é fechado, fica só o sistema de segurança. Mas eu tentei mais de uma oportunidade. Um dia eu fui largar a minha filha, tive que largar ela longe, não conseguia sequer acessar ali perto. Tamanha quantidade. Aí outra vez nós tentamos, eu e a Giovana, acho que a minha esposa está assistindo, deixar o carro no barra, pegar uma daquelas bicicletas para ir. Não tinha bicicleta, não tinha de jeito nenhum a bicicleta local. Mas aí é longe. Não, para dizer assim, ó, o tamanho. Não serve para ele? Não, para dizer assim, o tamanho da expectativa da sociedade porto-alegrense em relação àquele ambiente, né? No Beira-Rio não deixa porque é lugar de jogar. O quanto se... Não, ali a gente joga, a gente joga muito ali. O quanto é importante para a cidade de Porto Alegre, não só a questão do turismo, a questão do cidadão de ir para lá e curtir aquele momento. E quanto mais entretenimento tiver ali, quanto mais gastronomia, tenho certeza que aquele, à medida que acontecer, vai efetivamente explodir e nós vamos dizer, quanto tempo perdemos para ter esse investimento. Claro que nós temos um papel em relação a isso, na área ambiental, no tocante ao controle de patrimônio público, mas superadas essas questões, e tenho certeza que estão sendo observadas de forma adequada, pode dizer que nós somos parceiros. Fala com o teu colega Vieira da Cunha, para deixar ali no
no memorial do Luiz Carlos Prestes. Ali pode ficar. Eugênio Correia, esse é o ponto final. Olha, então, primeiro, Paulo Sérgio, obrigado por esse espaço aí, para a gente esclarecer algumas coisas que eu acho que são de interesse total da comunidade aqui de Porto Alegre. Aproveitando o gancho do nosso amigo Marcelo aqui, dizer que vai ter um estacionamento, está no projeto, não é do embarcadeiro, é um projeto da empresa Cais Mauá, que já tem o seu parceiro, a Estapar, então atende, existem algumas críticas com relação ao estacionamento e a gente vê que na prática é a nossa principal mobilidade ainda aqui no Brasil e na cidade de Porto Alegre. Aproveito também uma colocação elogiosa que o deputado Rodrigo nos fez aí com relação a tornar a DC7 como ousados empreendedores, que o Brasil, às vezes, como um todo, nos dá certas inseguranças jurídicas, mas neste caso nós estamos com uma ampla segurança jurídica, todos os nossos contratos foram amparados por 2 grandes escritórios de advocacia aí, um deles, Dr. Cláudio Lamacchia e Dr. Leonardo aqui, figuras frequentes aqui na bancada do programa, então a gente tem essa tranquilidade para desenvolver ali, mas claro que sempre o Brasil às vezes nos assusta, mas eu agradeço a maneira com que o senhor Fernando Estima, superintendente do Porto de Rio Grande, está conduzindo essa conversa do governador Eduardo Leite com a Cais Mauá do Brasil, uma maneira muito profissional e muito focada numa solução para a cidade, para o Estado. A minha continência é depois, né? A tua continência depois. Antes da tua continência, tem os aniversariantes aqui, a desembargadora Laís Helena Jäger Nicote, o Jairo Jorge, nosso ex-prefeito de Canoas, de aniversário, um abração a ele. A Leila Zafari, de aniversário, a Leila, parabéns. O Luciano Busato Vignoli, o Rodrigo Von Tobel, um abraço. O Rodrigo está morando no Brasil? Não, mora aqui em Porto Alegre, no condomínio do Dodge, ali, né? Ele está, e o Ricardo que está em Miami, né? O Ricardo fica em Orlando. Orlando, né? Amigo do Galvão Bueno, do Rubinho, só Sim, personalidade. Só gente fina. Deixa eu ver aqui o Paulo Ricardo Ferreira, entre tantos. O Atílio Manzoli Júnior, faz tempo, aliás, anos que eu não vejo o Atílio. A Nenek Jung, o Valmir Gripa, o nosso colega aqui da Rede Pampa, a Michele Mânica, filha de Ney Mânica, um abraço a ela, um abraço ao Luquinha e um abraço às crianças, né? O Lino Killing, ex-presidente da SAP, o Márcio de Jesus Zacanello e o Edson Silva. Esse é um comunista de carteirinha, né? Esse é um DNP? Ex-DNP? Hein? Ele foi ex-superintendente da ANP, o Edson Silva, esse? Ex-superintendente do? Da ANP. Eu acho que foi. Ele está aqui em Porto Alegre agora. Tá. Comunistão. Esse nunca negou. Gente boa, mas comunista. Olha aqui, ó. Vai levar pão de mel, o doutor André aqui, ó. Pode abrir. Os pãezinhos de mel aí. Doutor Márcio André. Tá lá. Pãozinho de mel. Pãozinho de mel também. Obrigado. O deputado Rodrigo. Muito obrigado. Donizoni. Muito obrigado. E o Marcelo, quando for fazer piquenique no Guaíba, ali, já leva o teu pãozinho de mel. O problema é que não tem onde estacionar. Por enquanto, vai ter. Obrigado. E eu dizia, o dia que eu for lá, eu vou pedir pro Marcelo para estacionar no MC ali. Espetáculo. Mas não pode? Não. O que eu vou fazer? Bom. Só continência para quem é. Eu vou botar Eugênio Correia. para alguém da bancada, né? Eu vou bater continência para o deputado Rodrigo Lorenzoni aí pelo seu posicionamento aí a favor do nosso país e da nossa comunidade. Obrigado. Doutor Marcelo Dornelles. Vou bater continência, prestar continência para minha mãe, Yara Dornelles, que deve estar assistindo, ela sempre assiste aqui o teu programa, porque agora domingo nós temos o Dia das Mães, né? Então hoje é quinta-feira, vai homenagem para ela e todas as mães aqui do nosso estado. Eu quero fazer a minha continência para a Ana Kiber e o Haroldo Kiber, seu esposo, são os sogros do nosso professor Fontoura, do Unificado, do Leonardo da Vinci. Então, a eles, nosso carinho, que não perde o programa um dia sequer. Então, Professor de Química. De Química. Aprendesse tudo com ele? Um pouco. Essa química toda que tu faz aí é com ele. Sua continência. Minha continência vai para todas as mães, né? Domingo aí, Dia das Mães, queria deixar um beijo muito especial a todas as mães que são vitais aí para
Primeiro porque nos dão a vida, né? E segundo porque nos mantém sempre acalentados com muito amor e carinho, em especial para minha mãe e para minha esposa, a mãe do meu filho. Tudo bem. Dá lá. A minha continência vai para todos os pequenos, médios e grandes empresários que estão na luta diária para esse país, para dar emprego, tipo os pais do nosso amigo, que insistem, persistem e não desistem. Então, vai para essa turma e um abraço grande para todas as mães também. Insistem, persistem e não desistem. Gostei dessa. Muito bom. Vou usar essa frase, mas vou dar autoria, viu? Insistem, persistem e não desistem. Não cobra. Sua continência, Bom, doutor. eu quero mandar minha continência para minha equipe, que os meus colaboradores que estão comigo Até pro robô. todos os dias, o robô vai estar entrando nela, Dele também. porque, na verdade, os nossos resultados, a nossa satisfação dos nossos clientes, ele não vem só do meu esforço, vem de todo o meu time, que está lá no meu lado também, todo dia de manhã até o final do dia, para prestar o melhor que a gente pode aí para o nosso paciente. Bom, maravilha. Barbaridade. O robô já paga imposto? Não, mas eu pago por ele, eu venho pagando. Obrigado, doutor Márcio. Foi um prazer, foi um grande prazer. Doutor João Carlos Alaco, obrigado ao nosso Obrigado. Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual. Marcelo, de novo, na Procuradoria-Geral do Estado, de Justiça, perdão. E sorte lá para o nosso Fabiano Dalazen, que está em campanha. Né? Obrigado. Eu sei que tu não pode te manifestar com referência a isso. Né? Posso, sim. Pode? Eu integro a chapa dele, né? Nós administramos juntos há 4 anos o Ministério Público. Ele foi meu, Pode fazer a defesa, não tem ele problema. foi nenhum. meu subprocurador, depois eu fiquei Não como tem procurador justiça dele. eleitoral aí para... Não, mas se integra, é uma votação interna só entre os colegas, né? Não tem problema nenhum. Maravilha. Eugênio, sucesso lá com o nosso Marco Zero do nosso embarcadeiro, Obrigado, amigo. lá no Cais Mauá. E vem aí, aqui de Porto Alegre, a Vera Armando, os nossos colegas do interior com o Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.